Há mais de 50 anos no Brasil, a organização Aldeias Infantis trabalha pelo bem-estar de crianças e seus familiares. Hoje a gente conhece um pouco mais desse trabalho. Para essa conversa, eu recebo João Marcelo Sandreski, que é gerente nacional de Relações Internacionais, Sérgio Eduardo Marques da Rocha, subgestor nacional, e Gabriel Moura, que é coordenador do Programa de Empregabilidade para Jovens. Sejam todos bem-vindos aqui à Rede Alesp. Bom, para começar, me conta um pouquinho a história da aldeia, né? Como começou, tanto fora do Brasil e como chegou aqui no país. A Aldeias Infantis é uma organização internacional. Ela começou na Áustria há 70 anos e aqui no Brasil nós estamos há 52 anos. A primeira Aldeias Infantis do Brasil foi em Porto Alegre e ela chegou ao Brasil pela necessidade que o fundador, na época da aldeia de Porto Alegre, viu que se tinha de acolher crianças e adolescentes. A missão das aldeias infantis, quando ela iniciou, era o acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Pós Segunda Grande Guerra Mundial, muitas crianças órfãs, e o nosso fundador, ele buscou desafiar os modelos tradicionais que existiam à época, os grandes abrigos, e criou uma metodologia, a metodologia da Casa Lar, para acolher até 10 crianças e adolescentes em uma casa com uma mãe ou um pai social. E se mistura um pouco com a história dele, né? Sim, se mistura muito com a história de vida dele. Ele é de uma família também grande, né, de muitos irmãos. Ele perdeu a mãe muito cedo e ele foi criado dentro dessa dinâmica, né? A irmã mais velha assumiu a administração da casa enquanto o pai saía para trabalhar. E ele buscou essa sua experiência de vida e criou uma metodologia de trabalho para que a gente pudesse acolher as crianças e adolescentes. João, conta um pouquinho como funciona hoje, então, aldeias aqui no Brasil? Bom, acho que com o passar dos anos a organização também se atualizou e percebeu que, trabalhando no acolhimento institucional, ela atendia a um problema que já tinha acontecido. Então, com o passar dos anos, cada vez mais o foco central da organização tem se dado como formas de prevenção. É o que hoje nós chamamos de fortalecimento familiar e fortalecimento comunitário. Ou seja, quando a organização chega a uma nova localidade, uma nova cidade, nós identificamos quais são as principais vulnerabilidades daquela região e através dos projetos que a gente já realiza ou de novos projetos, em parceria com organizações locais, enfim, nós tentamos atender essa demanda de vulnerabilidade, prevenindo uma situação que pode desencadear a desestrutura familiar e assim fazer com que as crianças e adolescentes tenham que ser acolhidos. Bom, o Gabriel cuida então ali do programa de empregabilidade para jovens. Me fala um pouquinho desse programa, o que vocês fazem lá? Legal. Acho que tem um passo importante questão importante de contextualizar. O foco da Aldeias Infantis é trabalhar com crianças e adolescentes que estejam com risco de perder o cuidado parental, mas esse cuidado à infância ele faz parte de um processo para a garantia de uma vida autônoma e independente das pessoas com que a gente trabalha. Então, quando a gente fala em empregabilidade para a juventude, a gente não para a nossa régua aos 18 anos de idade, que é quando se encerra esse ciclo do adolescente, que, por exemplo, participa de alguns outros projetos nossos. A gente entende que há um processo de independência, de autonomia financeira, autonomia pessoal, profissional. Então, a gente desenvolve projetos de empregabilidade com jovens de até 24 anos, nesse contexto de uma transição segura, saudável, autônoma para a vida adulta. Alguns desses jovens também já são pais de crianças, então, ao trabalharmos com esses jovens que já são pais ou mães, a gente também está propiciando um lar mais seguro, mais saudável, mais protetor para essas crianças desses filhos deles. E a gente trabalha especialmente com parcerias com empresas ou outras organizações. Como a Aldeias é uma organização internacional, a gente tem algumas parcerias que já são executadas em outros países também, algumas parcerias globais, mas a gente sempre busca também parcerias locais que, como o João falou, a gente tem um trabalho forte de desenvolvimento comunitário, então sempre que tiver alguma empresa
que esteja preocupado com o desenvolvimento de alguma comunidade específica que a gente atue, é sempre um parceiro potencial para a gente. É importante nesse processo de empregabilidade a gente ressaltar que não é só a questão da profissionalização que a gente trabalha um rol de atividades com esses meninos e essas meninas, né, de formação para a vida, de formação cidadã, de valores, porque para que eles possam aí conduzir a sua vida da melhor maneira possível e não repetir um ciclo de vulnerabilidade. Bom, para a gente conhecer então um pouquinho melhor o trabalho da Aldeias Infantis, a gente vai assistir um vídeo. Vamos ver? Oi, padrinho, tudo bem com você? Tô escrevendo essa carta para agradecer tudo que você tem feito por mim. A minha vida aqui nas aldeias infantis tem sido muito boa. Como é bom viver com pessoas que gostam e cuidam da gente, né? Esses dias chegaram novos amigos aqui, mas eles ainda não têm um padrinho. Será que você conhece alguém que queira ser padrinho deles também? Conta para seus amigos como é ser meu padrinho. Fala que eu tô indo pra escola, que eu tô aprendendo um monte de coisa legal e que aqui nas aldeias infantis eu tenho tudo o que preciso para crescer bem. Conta que eu vivo em uma casa bem feliz, com 8 amigos e irmãos, junto com a nossa mãe social, que cuida muito bem da gente. Meu sonho é que todo mundo aqui tenha um padrinho igual a você, que me apoia para eu ter um futuro melhor. Obrigado pelo seu carinho. Aldeias Infantis. Entre no site e torne-se um padrinho você também. aldeiasinfantis.org.br. Bacana. Vamos falar um pouquinho então dos projetos, né? A gente ouviu aqui, né, assistiu as casas, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho quais são as crianças que vão para essa casa, como é a dinâmica dentro dessa casa também. Tá, um dos projetos que nós temos é o acolhimento institucional na modalidade Casa Lar. Essa Casa Lar, os públicos são crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental por uma decisão judicial, são encaminhados pela Vara da Infância ou pelo Conselho Tutelar em situação de emergência, e eles ficam aos cuidados de uma mãe social ou de um pai social pelo período que for determinado pela Vara da Infância, até que ele seja ou reintegrado ou, em caso de destituição de poder familiar, seja colocado em uma família substituta, que é a adoção. Eles têm um prazo para ficar nessa casa? As crianças e adolescentes, elas têm, pela lei, até 2 anos para que se resolva a situação desta criança dentro do serviço de acolhimento. De 6 em 6 meses tem avaliações, né, que são as audiências concentradas, que são feitas para se avaliar os casos, mas até 2 anos. Tem casos que ficam um pouco de tempo mais. A gente tem uma realidade no Brasil ainda sobre a adoção, principalmente de crianças que estão destituídas de poder familiar, de uma faixa etária que são de jovens acima de 5 anos até os 17 anos, que têm dificuldade de ser adotados por uma família. Então, esses ficam um tempo mais, mas em média, pela legislação, 2 anos. E daí, qual é a dinâmica dentro dessa casa? O que acontece? Acho que vale a pena ressaltar também um trabalho que a gente faz dentro da Casa Lar, mas também na comunidade com a família, porque são 2 situações diferentes. Das crianças e jovens que já perderam a guarda parental e das que estão em processo de análise. Nós, enquanto organização, entendemos que o melhor lugar para a criança crescer é dentro do seio familiar. Só que essa família precisa estar bem estruturada e apta a desenvolver todo o potencial dessa criança. Então, quando ela está acolhida para que a família seja preparada, nós atuamos diretamente com essa família,
desenvolvemos essa família, assim como nós também desenvolvemos a criança que está acolhida na casa lar. A dinâmica lá dentro funciona como uma casa comum. Então, a mãe social é a referência de cuidado, a mãe ou o pai social, eles são a referência de cuidado das crianças, são acolhidas até 10 crianças por casa, para que haja esse contexto familiar, esse senso de pertencimento. As crianças vão para a escola, elas têm atividades culturais, elas têm uma vida completamente plena e autônoma nesse sentido. É claro que a organização ela se dá como uma referência de cuidado para ela também. E a gente busca também fazer com que essa criança tenha a percepção disso, porque quando ela completar os 18 anos e deixar a casa lar, ela tem que ter a percepção de autonomia, como ela vai buscar independência, não só financeira, profissional. Então, a gente se estabelece para desenvolver todas as potencialidades dessa criança e desse jovem e nos estabelecermos como referência para ela, seja enquanto ela estiver acolhida ou depois que ela deixar a organização. Esse formato, ele trabalha de forma diferente, né? Porque são 10 crianças. Antes tinha uns abrigos, né? Com muitas crianças. Qual é o impacto? O que muda quando tem esse grupo menor, crianças, né? Poucas crianças? Acho que a principal característica é que a gente procura humanizar todo o processo de atendimento. Então, o fato de ter um número mais restrito é justamente para que a gente consiga estabelecer esse vínculo entre as crianças que estão acolhidas. Até no processo de acolhimento, a gente não separa irmãos. Então, se houver um ou 2 ou mais irmãos que estejam acolhidos, eles vão morar na mesma casa, porque esse sim é o vínculo familiar que ele possui. E a mãe social hoje é uma profissão reconhecida em carteira. Então, ela pode se dedicar exclusivamente a essa profissão. E isso faz com que as crianças também a tenham como referência. Então, acho que a grande questão que a gente procura destacar nesse processo é a humanização do contato, humanização do relacionamento, humanização do atendimento a essa população que já é vulnerável. Então, acho que esse seria o principal diferencial do trabalho de atendimento que a Aldeias realiza. Quais os principais problemas que vocês detectam, né, nessas famílias que acaba deixando tão vulnerável? Tem a questão financeira, claro, mas quais as outras questões que vocês enxergam ali que deixam a família desestruturada? É bom a gente deixar bem claro que situação econômica e financeira não é motivo para acolher crianças. Né? A gente tem uma legislação brasileira que deixa isso muito claro. A nossa legislação ela é muito avançada. E a questão financeira, de forma alguma, deveria ser um motivo para retirar uma criança de uma família. E sim inserir essas famílias em outros programas sociais, programas que nós também desenvolvemos na comunidade para evitar que tenha esse rompimento de vínculo que é tão danoso para a criança. Né? É importante também ressaltar que esse tipo de acolhimento que nós fazemos ele é um acolhimento individualizado, então você trabalha o indivíduo, né? Os grandes abrigos, eles trabalhavam o coletivo, né? A casa lar não, a casa lar ela tem especificidade, ela trabalha a criança tem o seu quarto, a criança tem os seus pertences, o adolescente tem seus objetos pessoais e tudo, então isso tudo dentro de uma dinâmica, né? Nós também não separamos irmãos biológicos e nem separamos por sexo. Então, nas casas lares convivem meninos e meninas harmoniosamente, né, sobre a orientação de uma mãe ou de um pai social. A gente sabe que tem muita questão do alcoolismo, né? Então, até quando eu falei essa questão financeira, eu acho que acaba puxando também para o alcoolismo, a violência, realmente é uma situação puxando a outra e daí a criança no meio de tudo isso? Quando a gente traz essa perspectiva do que a gente falou de fortalecimento, né, a gente busca prevenir essas situações de vulnerabilidade que podem desencadear uma situação de acolhimento. E se a gente pensa numa organização internacional, mais especificamente dentro do território nacional,
os desafios enfrentados, eles variam de região para região. Então a gente enfrenta, na verdade, todos os desafios que fazem com que as famílias se desestruturem. A falta de acesso à geração de renda, ela por si só não é um motivo para destituir uma família, mas o desencadeamento disso, sim. Então, exploração de trabalho infantil pode ser, violência doméstica, exploração sexual, a drogadição como um todo. Então, esses são fatores que desestruturam a família e isso sim faz com que a criança, o jovem, o adolescente possa ser acolhido. Então, hoje, dentro da matriz de fortalecimento, são esses desafios que a gente busca prevenir. Então, quando a gente traz a perspectiva de empregabilidade de jovem, de desenvolvimento comunitário, de desenvolvimento da base da pirâmide, é justamente mitigar situações que já têm um contexto crítico e, em dado momento, prevenir para que elas não aconteçam. Então, todos esses fatores são fatores contundentes que fazem com que a criança possa ser acolhida. É interessante, assim, hoje no Brasil nós temos em média 35 mil crianças e adolescentes em serviço de acolhimento e poucos são órfãos. Então, o problema do acolhimento do Brasil não é um problema de orfandade que em outros países é muito forte, né? São relacionados aos problemas sociais que o país tem, né? Então, o motivo da drogadição dos pais, a violência doméstica, né, maus tratos, a doença psíquica também dos pais, isso vem muito forte, né? A desestruturação familiar, esses são os principais motivos que acabam ocasionando o acolhimento de crianças e adolescentes. Mas nós poderíamos ter um número muito menor se nós trabalhássemos na prevenção, né? Que isso que as aldeias infantis ela está perseguindo nos seus projetos, né? Fortalecendo a prevenção para que a gente evite o acolhimento de crianças e adolescentes. Nós já tivemos várias experiências de projetos que nós trabalhamos com a comunidade e que isso, em números, foi muito benéfico para as crianças, para os adolescentes, para as famílias e principalmente para o município, porque evitou que crianças fossem acolhidas, evitou que laços fossem rompidos, né? Então isso é muito importante, de se investir, de fazer um investimento na prevenção de família, na prevenção, um trabalho forte com as famílias, né? Porque é através desse processo que aí sim a gente consegue superar essas situações que acabam ocasionando o acolhimento de crianças e adolescentes. E de que maneira o trabalho de vocês acaba fortalecendo a família? Né? Porque a ideia não é que a criança fique lá e que fique até a fase adulta, né, aos 18 anos, mas é que ela seja fortalecida, a família seja fortalecida para que essa família se una novamente, né? Como é feito? Tem um trabalho psicológico, tem um trabalho social, tem a questão do emprego, como que funciona? Queria que vocês dessem um exemplo para a gente. Nós temos, no serviço de acolhimento, nós temos uma equipe técnica que trabalha com assistente social, psicólogo, coordenadores de serviço, assistentes de desenvolvimento familiar, que eles trabalham com a família biológica da criança ou com a família extensa. A gente busca estabelecer que família possível essa criança, esse adolescente ele possa ter, mesmo que ele não retorne para a família ou que ele não seja colocado em adoção em uma família substituta. Então, a gente identifica a família biológica, faz um trabalho também com a família extensa, com avós, com tios, e também buscando vincular essas crianças e adolescentes a outras pessoas, o que nós chamamos de família extensa, né? Então, tem todo um trabalho, todo um acompanhamento, nós temos ferramentas que nós trabalhamos, o plano de desenvolvimento familiar e o plano de desenvolvimento individual das crianças são instrumentos que nós trabalhamos para que a gente consiga inserir essa família que por algum motivo se fragilizou e teve que abrir mão dos seus filhos em determinado momento ou está em risco de perder esse cuidado parental. Nós
procuramos mapear quais são as suas necessidades, as suas fragilidades, e a equipe ela faz todo um acompanhamento dessa família. Muitas vezes um acompanhamento presencial na própria casa em que eles residem, para que aí a gente possa trabalhar aspectos de higiene, de saúde, de afeto, de amor, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eles estão repetindo aí um ciclo de violência pelos quais eles também passaram na vida. Esses pais passaram e eles estão repetindo com seus filhos esse ciclo de violência. E a gente tem exemplos muito interessantes. Nós já tivemos um caso em Lorena de um senhor que ele separou-se, a esposa foi embora e ele ficou com a guarda dos seus filhos, de 6 filhos. E, a princípio, a única solução, porque quando a gente fala de apoio à família, você tem que pensar em que rede essa família ela vai ser inserida, né? Então, para que esse pai pudesse trabalhar, os seus filhos precisavam estar numa escola de tempo integral, para que ele pudesse ir para o trabalho e depois, quando retornasse do trabalho, pegar seus filhos. E no entendimento se colocou as crianças para um serviço de acolhimento. E nós, como organização, vendo o vínculo que esse pai tinha com essas crianças, e que o motivo que se estava alegando por o acolhimento não era um motivo forte para isso, nós trabalhamos na perspectiva de estabelecer toda uma rede para que esse pai ele pudesse contar. Conseguimos o desacolhimento das crianças e as crianças eles passaram a conviver com seus pais. Esse foi o embrião de um projeto que nós começamos, que a gente chama de Família Assistida. E hoje esse projeto ele cresceu, e só nesse município nós já evitamos, só o ano passado, mais de 34 acolhimentos de crianças e adolescentes. Porque se criou uma dinâmica no município de que quando se identifica, ou através do CRAS, ou através da Vara da Infância, ou do Conselho Tutelar, que uma família está vulnerável, se encaminha essa família para esse programa, e esse programa ele faz todo um acompanhamento da família, psicossocial, na sua residência, estabelecendo uma rede para que essa família não tenha que perder o seu filho ou sua filha para um serviço de acolhimento. Tem uma outra iniciativa legal em Araçoiaba, região metropolitana de Recife, que é um município cuja taxa de ocupação é de 6%, taxa de ocupação formal. É um município que vive em torno do ciclo da cana. Então, baixíssimas oportunidades profissionais, alta vulnerabilidade. E lá Aldeias tem algumas iniciativas de contraturno escolar, e a equipe percebeu que quem participava de toda a reunião com pais, vivia ativamente aquela relação com os filhos, eram as mães. Os pais, homens, pouco ou nada participavam. E isso era identificado também como um vetor de violência doméstica, de desestruturação familiar. Então, houve uma iniciativa de uma coordenadora de projetos nossa, de atrair esses pais e criar rodas de paternidade para dialogar sobre o que é ser pai, o que é o carinho, o que é o cuidado. E a partir disso, começar a trabalhar questões da família, puxando o pai para dentro dessa discussão. E ela também imaginava que não fossem participar 4 ou 5 pais. No primeiro encontro já tinha 40 pais, a sala abarrotada. Então, não era por falta de interesse que os pais não participavam da vida dos filhos. Talvez fosse algo cultural, talvez fosse algum ciclo de vulnerabilidade que vinha se perpetuando. Mas interesse, disponibilidade, amor, carinho, todos tinham. E todos têm. Então, esse diagnóstico que o Sérgio falou é muito importante para entender qual que é a real demanda, a real necessidade daquele contexto. Então, nessa cidade tem o ciclo da cana, sazonalmente os pais vão participar mais ou participar menos porque vão estar envolvidos economicamente no ciclo da cana, mas é uma forma de você tentar contornar situações que poderiam levar a acolhimento, poderiam levar a uma desestruturação da família que você já evita na base.
Aí essas ações são para prevenir, né? São quais outras ações? E como vocês fazem, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né? Que daí já tem, parece que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil só, né? Acho que essas informações, elas são obtidas através de um estudo. Então, em toda a localidade, seja numa cidade grande como São Paulo, que daí é subdividida em regiões, ou no município menor, a gente faz um estudo de factibilidade. Então, esse estudo, ele levanta informações que contextualizam aquela região e nos trazem insumos para entender para onde a gente vai direcionar o atendimento. Então, por exemplo, outras iniciativas que ajudam a prevenir é o acesso à geração de renda. Então, como a gente consegue estabelecer projetos, parcerias que nos facilitem projetos que ajudem a geração de renda para essa comunidade ou essa parte da população? Podem ser projetos de empreendedorismo com viés social, que hoje em dia é algo que está em voga, o empreendedorismo social, através de uma lógica de mercado, endereçar uma solução a um problema social. Poxa, ninguém melhor do que a população que vive aqueles problemas para identificar eles. Acesso ao mercado formal. Então, quando a gente vai para o mercado estabelecer parcerias que ajudem a organização a desenvolver os projetos, a gente também, através, por exemplo, de projetos de voluntariado corporativo, que faz com que os próprios funcionários se engajem na causa e capacitem essa nova população, esse novo grupo de possíveis trabalhadores formais, isso garantirá acesso à geração de renda. E o acesso à geração de renda, sim, é um fator determinante para a quebra do ciclo de vulnerabilidade. Então, esse seria um outro exemplo, ou seriam outros exemplos que a gente desenvolve como forma de prevenção. Nós também temos os centros-dias, que são espaços em contraturno escolar, onde as crianças e adolescentes eles frequentam com várias atividades, atividades culturais, de reforço escolar, uma dinâmica bastante interessante e que a gente acompanha também essas famílias, né? A gente faz um acompanhamento da família, né? A criança está no espaço conosco num período, mas a gente faz todo um acompanhamento dessa família justamente para evitar que essa criança ela seja depois colocada em vulnerabilidade, que ela não só fique protegida naquele momento que ela ou está na escola ou está conosco, mas que ela esteja protegida também na sua casa. Né? Nós temos casas de oportunidades também, que são espaços onde tanto jovens como famílias também têm formações e informações profissionais, ali aprendendo uma profissão, aprendendo a como fazer seu currículo, a como acessar as vagas de mercado de trabalho. Se tem aí vários módulos que nós trabalhamos. Olha, eu vou te interromper um pouco, porque a gente vai fazer um intervalo, mas daí na volta eu quero que você continue falando o que esse contraturno oferece então para as crianças e para as famílias e principalmente o impacto dele na vida dessas pessoas. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Terceiro Setor, com a organização Aldeias Infantis. Eu recebo João Marcelo Sandreski, que é gerente nacional de Relações Institucionais, Sérgio Eduardo Marques da Rocha, que é subgestor nacional, e Gabriel Moura, que é coordenador do Programa de Empregabilidade para Jovens. Bom, a gente falava então no final do bloco anterior sobre o contraturno. Então as crianças elas ainda têm, né, além de um acompanhamento, um lugar que elas possam, não estão na escola, não estão em casa, na rua elas não vão ficar, né? Isso, essa é uma forma que nós temos de dar uma maior proteção a essas crianças e adolescentes. Né? Então, se elas não estão na escola, nós possibilitamos que elas estejam num espaço de proteção, até para que seus pais também possam ter acesso ao mercado de trabalho. Né? Porque muitas vezes o que impede também
desse acesso de mercado de trabalho do pai ou a mãe não ter onde deixar o seu filho. Então, essa é uma forma também que nós trabalhamos de prevenção dentro da comunidade. Nós também temos serviços de creche conveniadas com o poder público, né, para as crianças de 0 a 4 anos de idade, em alguns dos nossos programas, mas o que nós enfocamos muito é essa questão do contraturno escolar com as crianças e adolescentes. Vamos falar um pouquinho de emprego, Gabriel. Então, assim, tem a questão do emprego para os jovens que são atendidos, né, e que há necessidade de começar uma vida, né, de construir a sua vida e sua carreira, mas também tem a situação dos pais que passam ali por problemas. A instituição, ela acaba abrangendo todos esses públicos? Exatamente. Quando a gente fala em emprego também, a gente tem algumas abordagens. Uma, a empregabilidade tradicional, via mercado formal de trabalho. Muitos dos participantes dos nossos projetos, tanto jovens quanto adultos, às vezes tem algum empreendimento próprio ou tem algum saber, algum conhecimento que pode ser canalizado via algum empreendimento próprio. Então, a gente costuma abordar como inclusão produtiva de uma forma mais ampla. Então, sempre há uma forma daquela pessoa se incluir no mundo do trabalho, não só no mercado de trabalho estritamente, que, claro, é uma possibilidade muito atrativa, mas há outras formas de conjugar esses saberes que possam canalizar em uma geração de renda para as famílias. A gente tem uma abordagem com iniciativas de geração de renda que eu acho interessante também. A geração de renda, às vezes, ela vira um pretexto para a gente conseguir trabalhar outras questões com aquela família. Então, saindo um pouco da questão dos jovens, indo mais para o contexto das famílias, muitas das famílias se sentem atraídas a participar de algum projeto nosso, de alguma iniciativa nossa, quando vem que aquilo tem a possibilidade de se converter numa formação profissional, em alguma geração de renda, e a gente aproveita esses momentos, quando a gente coloca essas famílias em roda, quando a gente coloca esses pais, essas mães, esses cuidadores no mesmo ambiente, para trocar outros tipos de experiência, trocar outros tipos de saberes que também possam se converter em cuidado e bem-estar para os seus familiares. Então, como o Sérgio tinha falado anteriormente, a gente nunca dissocia a inclusão produtiva, a formação profissional, a capacitação profissional, desse olhar mais amplo do cuidado e do interesse superior da criança, que é o nosso objetivo central. Tem a questão do empreendedorismo, né? Muitas das famílias vulneráveis têm apenas a mãe, né? Não tem a figura do pai. E daí já tem a questão como vai sair, deixar os filhos. Então a empregabilidade, o empreendedorismo também ajuda bastante nesse momento, né, para as mulheres. Ajuda. A gente tem iniciativas nesse sentido na Bahia, tem projetos com foco em artesanato, tem uma no Paraná com foco em panificação. A gente acabou nem falando aqui muito, mas a Aldeias Infantis tem uma capilaridade muito grande nacional. Então, em cada contexto é identificado um interesse daquela população, os saberes daquela população, daquele grupo, parcerias locais. Então, quando a gente trabalha no Paraná, em Foz do Iguaçu, a gente tem uma parceria com a UniOeste, que ajuda no desenvolvimento profissional dessas empreendedoras que vão trabalhar com panificação. Então, essa articulação local ela é sempre importante para a gente conseguir potencializar isso. Às vezes, um saber ele pode virar uma fonte de empreendimento, mas se não tiver a estrutura necessária, o suporte necessário daquela comunidade, a comunidade no sentido extenso de comunidade mesmo, de todos os atores locais, aquilo pode não ir para frente. Então, a gente busca sempre apresentar a nossa abordagem, sempre buscando outros atores que possam nos apoiar. Vocês viram também a necessidade de cuidar de um outro grupo, né? Os refugiados. Eu queria que vocês falassem um pouco desse trabalho, quando começou, né? Por que ele começou, o que vocês perceberam que havia necessidade de ajudar. Nós vimos a necessidade de trabalhar o acolhimento de venezuelanos quando a situação
da Venezuela, a política da Venezuela começou a fazer com que as pessoas saíssem da Venezuela e buscassem outros países, né? Então, nós fizemos uma parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas, com a Acnur, e disponibilizamos a nossa metodologia, disponibilizamos os nossos profissionais e espaços que nós tínhamos para acolher famílias com crianças e adolescentes venezuelanas. É um projeto hoje que nós estamos desenvolvendo, ele atende a mais de 500 venezuelanos dentro desse perfil, né, de famílias. Desde julho de 2018, nós já acolhemos a mais de 1.500 pessoas dentro desse projeto. Eles passam em média 3 meses conosco. A gente faz todo um trabalho de inserção no mercado de trabalho, de autonomia, de referenciamento na rede. Esse projeto ele faz parte de um projeto maior que é do governo federal, que é a Operação Acolhida, na qual se trabalha o processo de interiorização dos venezuelanos que chegam em Boa Vista e Pacaraima. E tem a questão também do trabalho, a vulnerabilidade das crianças também, né? A gente viu em várias reportagens o estado, né, de fome mesmo, né, em que chegaram aqui ao país. É um trabalho que vocês também fazem, esse acolhimento, mas também a preparação para o envio, né? Acho que a parceria que foi estabelecida garante que a gente consiga fazer o acolhimento dos refugiados venezuelanos por 3 meses dentro das instalações da organização. Então é sim um desafio que em 3 meses a gente consiga apresentar toda a rede de apoio, incluir as crianças em creches, que é realmente um desafio, nas escolas, fazer uma capacitação em língua portuguesa e inserir no mercado de trabalho ou em alguma atividade que garanta acesso à geração de renda. É um período curto, então é importante que a gente consiga estabelecer parcerias e que o mercado entenda a responsabilidade dele na resolução de um problema como esse, porque é um desafio, sem dúvida, é uma população que necessita de apoio, mas pode sim ser enfrentado de uma maneira muito positiva, no sentido de trazer novas experiências, ter um olhar diferente para problemas que são comuns, uma integração em diferentes ambientes dentro da equipe. Enfim, tem um monte de benefício adjacente e que não só endereça uma solução a um problema atual, que o Brasil é um país que, enfim, é sabido por ter os braços abertos e acolher essa população, mas para o mercado também pode começar a ser alguma iniciativa que traz uma diferenciação importante, seja para o público que ele atende, seja para os seus consumidores. Bom, então 52 anos de organização aqui no Brasil, com certeza muitos resultados positivos. Eu queria que vocês destacassem, contassem algumas histórias para a gente de pessoas que foram atendidas e que hoje vocês têm notícias, e notícias boas. Nós temos muitos casos de sucesso, né? Casos que nós conseguimos, junto com eles, reverter diversas situações, tanto situações de famílias como individualmente, né? de pessoas. Nós temos muitos meninos e meninas que passaram pelo serviço de acolhimento, que hoje são assistentes sociais, que são médicos, que são que enveredaram pelo esporte. Nós temos campeões aí em várias categorias de esporte. Nós temos também talentos que optaram pela cultura, pela música, pela dança. Então, o que a gente busca, né, é fazer com que ele se desenvolva, é abrir possibilidades para esses meninos, para essas meninas e para essas famílias, para que eles consigam realizar os seus sonhos, né, para que eles consigam ter condições de se desenvolverem, de exercerem a sua cidadania, né, de buscarem o seu espaço, seja na profissão que eles escolheram. Claro que é um grande desafio, porque nós trabalhamos com um público muito vulnerável,
que geralmente têm uma baixa escolaridade, que são pessoas que, muitos adultos que não têm uma profissão definida, que você tem que aí buscar descobrir junto com ele quais são as suas habilidades, né, no que é que ele pode se inserir. E é isso que a gente busca, é fortalecer cada vez mais para que cada criança e adolescente ele permaneça na sua família, para que ele não se tenha necessidade de que se retire as crianças e adolescentes das suas famílias para um serviço de acolhimento, né? O ideal seria que não existisse os serviços de acolhimento, mas aí nós temos uma situação social no país que possibilita que esse serviço esteja disponível, né, para poder acolher essas crianças e adolescentes. Mas o trabalho que a organização faz e que está em todo o mundo e aqui no Brasil, nós estamos em 11 estados e no Distrito Federal, nós atendemos diariamente a mais de 6 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? E são atendimentos diretos, são atendimentos diários, que estão todos os dias, passam pelos os nossos programas. Nós temos, nesses 11 estados e no Distrito Federal, nós temos mais de 183 projetos diferentes, né? Buscando trabalhar com a comunidade, né? A gente tem que colocar a família nesse papel, né? Colocar a família no protagonismo da criação dos seus filhos e filhas, da proteção dos seus filhos e filhas, para que aí a gente tenha, possibilite para eles uma sociedade mais justa, né? E que a própria comunidade, e isso faz parte da nossa metodologia, que a comunidade ela seja um espaço protetor. Né? A própria comunidade seja um espaço protetor e seja um espaço de possibilidades de crescimento, de aprendizado, e que os serviços que essa população tem direito estejam dentro daquela comunidade. Então, nós também, dentro do Advocacy, nós trabalhamos dentro dessa perspectiva para que eles conheçam os seus direitos, para que eles conheçam os seus deveres, para que eles busquem os equipamentos que são necessários para a sua comunidade, né, para o atendimento deles, que sejam creches, né, que é o grande problema que o Brasil tem. Nós não temos creche para todas as crianças e adolescentes. E essa é uma grande dificuldade, principalmente para as mulheres, né, acessar o mercado de trabalho, porque não tem onde deixar os seus filhos, e que muitas vezes é interpretado como uma negligência da família ou um abandono, porque na busca de buscar a sustentabilidade de sua família, muitas vezes essas mães acabam deixando os seus filhos e filhas sozinhos para poder buscar comida, para poder buscar um recurso, né, para manter aquela família, ela é muitas vezes na maioria das vezes é interpretado como abandono. E não é um abandono, é uma necessidade, porque não se tem uma rede de proteção estabelecida no município para que ela possa deixar o seu filho e sua filha no espaço e possa buscar o seu sustento dignamente, né, para manter a sua família. E a organização ela se coloca como uma parceira do Estado, como uma parceira do município, para desenvolver projetos sociais que busquem fazer esse trabalho de prevenção junto com as famílias. Bom, a organização então trabalha em parceria com o poder público, né? Mas de que maneira que ela se sustenta? De que maneira que ela consegue viabilizar então esse acolhimento, esse acompanhamento às famílias? Bom, como uma organização do terceiro setor, a busca por uma autossuficiência financeira é um desafio, não só da Aldeias Infantis, mas do terceiro setor como um todo. Sim. Então nós temos convênios com o poder público que garantem parte do nosso atendimento, mas também temos a necessidade de estabelecer parcerias com organizações privadas e com pessoas físicas para que a gente consiga desenvolver e ampliar os projetos. Então, hoje a organização já está preparada para oferecer iniciativas, projetos que tenham aderência a causas estratégicas do setor privado. Então, é importante também que o setor privado cada vez mais entenda o potencial de posicionamento estratégico frente a uma causa.
A causa da Aldeias Infantis é uma causa transversal. É claro, tem o foco na criança, mas como um cuidado, como um atendimento maior naquelas ferramentas de prevenção, famílias e comunidades são inseridas. Sim. Então, nós temos projetos e iniciativas que podem reverberar de uma maneira muito positiva no mercado, no setor privado, e também temos a possibilidade de pessoas, doadores, fazerem parte da organização como um apoiador. O vídeo que a gente passou aqui é um vídeo que fala sobre os padrinhos. O padrinho é uma modalidade de doação, onde a gente fomenta um contato mais direto entre o doador individual e o jovem. Ele se torna uma referência para esse jovem, não só uma referência financeira, mas uma referência afetiva, que muitas vezes existe uma carência por parte dos acolhidos e também do pessoal do fortalecimento. Então, existem várias formas, do que eu costumo dizer, de fazer parte da solução. Todos nós fazemos parte do problema. A gente, enquanto organização, faz um convite a todo mundo fazer parte da solução e construir um país melhor, né? E esses padrinhos, de que maneira funciona? A pessoa liga, se cadastra, tem um valor mínimo para ajudar? Bom, dentro do nosso site existem a relação de todas as localidades que a gente está presente. Também existem as modalidades de apoio. Pode ser um doador individual, que faz uma doação única ou uma doação mensal, pensando como pessoa física, né? Certo. O padrinho, dentro de uma régua de maturidade, de engajamento, eu diria que é uma maturidade um pouco mais elevada, né? Ele deixou de ser um padrinho, um doador institucional e quis ter uma relação mais próxima com uma criança, com um jovem. Então, existe um ticket inicial de doação que gira em torno de R$100 mensais. Esses recursos são destinados para o desenvolvimento da criança. Ela tem acesso a todos esses recursos quando eventualmente deixa a organização. E a gente estabelece que o padrinho e a criança troquem informações, que se atualizem, que mantenham contato, que acho que a ideia, o grande sucesso dessa relação acaba sendo quando o padrinho ou o doador ou a empresa, enfim, o parceiro entra na organização a fim de ajudar e ele sai ou se mantém lá porque ele se sente muito mais ajudado. Então, é isso que a gente procura estabelecer e acho que tem dado certo. Então tem esse padrinho que ele ajuda financeiramente, mas também há a possibilidade de dar um pouquinho mais, que é o amor. Isso, claro, fica a cargo de quem dá. Existe a necessidade dos jovens receberem. Eu acho que é uma sensibilização. Então, existem várias formas das pessoas se engajarem com causas. Tem a pessoa que é muito voluntariosa, mas não tem o apoio financeiro. Tem a pessoa que dá o apoio financeiro, mas não se envolve diretamente nas ações. Tem as pessoas que fazem tudo e também tem as pessoas que ainda não fazem. Então, nosso convite é que as pessoas, todo mundo se toca por uma causa ou outra, que aquilo é muito caro para eles. É importante se estabelecer essa conexão com você mesmo, entender o que para você é importante. Em detrimento disso, buscar organizações que façam um trabalho nessa causa. A gente, como trabalha com crianças, jovens e adolescentes, a gente traz uma perspectiva de futuro. Então, acho que isso acaba sendo comum a muita gente. Então, o padrinho ele pode sim ser um doador individual, um doador que vai ter uma recorrência, mas também pode ser uma referência para esses jovens. E o serviço voluntário? Vocês também recebem voluntários? Que tipo? Doações? Como funciona? A gente recebe o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, o trabalho, por exemplo, de capacitação profissional que a gente faz em parceria com empresas, onde o Gabriel coordena, é um trabalho de voluntariado corporativo. Então, as empresas destinam horas de seus funcionários para essas atividades. Agora, também existe a possibilidade de uma pessoa entrar em contato conosco e querer desenvolver um trabalho voluntário. Isso é possível. É claro, a gente precisa entender quais são as atividades, qual que é a ideia,
para conseguir organizar de uma maneira a beneficiar a organização e os jovens, mas isso tudo pode ser acessado, entrado em contato através do site, que tem todos os contatos de todas as regiões, e a gente organiza isso da melhor forma possível. Vamos falar um pouquinho então do site? www.aldeiasinfantis.org.br. Você acompanha aí na tela, aldeiasinfantis.org.br. Lá então tem todas as informações para participar como doador, apoiador, padrinho. E para as empresas que têm interesse também de oferecer vagas, por exemplo, há essa possibilidade? Claro. Tem um contato também do João, que é responsável pelas relações institucionais, é sempre uma porta de entrada. Como o João contextualizou, os nossos projetos de empregabilidade para jovens costumam acontecer com esse intermédio de empresas que financiam, tem uma parte que eles financiam algumas atividades atividades complementares que a gente inclui no projeto. Tem a etapa do voluntariado corporativo e é sempre desejável que haja uma disposição na empresa em também considerar esses jovens na hora da contratação. Então, a gente trabalha com jovens por 3, 4, 6 meses. Quando as empresas abrirem vaga para jovem aprendiz, por exemplo, ou até vagas de estágio, é até natural que elas considerem os jovens que já passaram por esses projetos, até porque eles já estão acostumados com a cultura da empresa, já estão acostumados com valores da empresa, já estão acostumados com conceitos caros ao mercado corporativo, ao mundo do trabalho. Então, essa entrada via o projeto de empregabilidade é uma entrada mais completa, diríamos, mas qualquer empresa que tiver interesse em se dispor, em dispor seus funcionários como voluntários para atividades pontuais ou recorrentes, as instalações da empresa, uma empresa que eventualmente tenha algumas salas ociosas, queira receber atividades nossas, tenha doação de computadores, por exemplo, enfim, ou até de convidar nossos jovens para participarem de processos seletivos, muito convidadas. O contato do João também está no site, acho que é sempre uma via legal para contextualizar a empresa de como que ela pode colaborar. Todas essas possibilidades se estendem também aos refugiados. Então, empresas que desejem desenvolver um trabalho com os refugiados também podem entrar em contato conosco e a gente vai conseguir atender essa demanda da melhor maneira possível. A gente consegue transformar esse projeto em algo que seja interessante para os dois lados. E é importante, assim, ressaltar que os refugiados, eles estão legalizados no país. Então, da mesma forma que se contrata um brasileiro, se contrata um refugiado. Não tem nenhuma dificuldade formal de contratação. Mas eu acho que, acima de tudo, quando a gente chama as empresas, né, para fazer esse investimento social, quando a gente chama as pessoas para fazer esse investimento social, a gente está perdendo hoje, no Brasil, por ano, 30 mil jovens. É um número muito alto. Sim. Né? E são jovens que vivem nas periferias, a grande maioria são negros, que não tiveram acesso à escola, que não tiveram acesso a serviços. Então, é muito urgente, né, que nós tenhamos um investimento social para que nós não percamos 30 mil jovens por ano no nosso país. Bom, eu agradeço a participação de vocês aqui na Rede Alesp. Sucesso para o trabalho de vocês, né? Deixamos aí o site e esperamos que as pessoas se mobilizem para apoiar ainda mais. Obrigado. Bom, o programa Terceiro Setor fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e também no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau.